Então, falando um pouquinho da parte clínica da disfunção hepática, né? É bem clássico, né? Então, né, o pessoal da medicina, né, quando passa por essa parte, é estudado, assim, eles têm bem clássico o paciente hepatopata, né? Claro que aqui a gente, né, eu trouxe algumas imagens, assim, mais fortes, né? Então, assim, no caso, esse paciente aqui, que nós vemos aqui com uma medusa, né, eles chamam cabeça de medusa realmente, porque o paciente ele vai ter varizes bem grandes, assim, geralmente acítico, né, já com uma disfunção vascular hemodinâmica bem grande, e geralmente associado aos pacientes com uma cirrose mais avançada. Então, bem característicos, né, então aqui na imagem mais do meio, para ser isso aqui fezes, tá, gente? Então, seriam fezes brancas, né, a gente chama de acolia, então, pelo desvio da rota metabólica aí da bilirrubina, né, a gente vai acabar tendo excesso de pigmento na urina e não vai ter nas fezes, então é bem comum a gente ter urina escura e fezes brancas. Né? Então isso é o típico sinal, assim, que, nossa, né, é gritante, geralmente é certeiro. Aqui eu trouxe uma imagem, né, uma pessoa assim muito estimulada, cansada, então astenia, né? Então o paciente com hepatopatia, ele vai ter cansaço, fadiga, né? É tudo difícil, né? Ele já tem uma perda muscular pela, né, diminuição assim, de proteínas, então assim se manifesta como uma astenia bem importante. Aqui uma paciente então com icterícia, né? Bem importante, bem visível nos olhos, né? Na pele nem tanto, mas a gente tem muitas vezes alguns pacientes que a gente até se assusta, né? Um amarelo muito forte, não tem como a gente não perceber, né? Mas às vezes é um pouco sutil. Né? Então, é claro, o médico é bem treinado para perceber isso. E sangramentos, né? Então, como a gente fala de né, uma função hepática já um pouco debilitada, não está sendo produzido bem os fatores de coagulação, a gente começa a ter alguns sangramentos, né? Pode começar com sangramentos pequenos, escovar os dentes, né? Uma epistaxe, e assim por diante. Aqui não ficou sem título, mas o que aqui a gente tem, pessoal, os tipos de lesão hepática quando a gente fala da questão de tecido. Então a gente tem hepatocelular, colestática e mista, né? Isso aqui é uma questão assim mais teórica, mas vai ter uma importância assim que né, para a gente conseguir entender. Então a lesão hepatocelular ela está mais voltada a uma ALT mais aumentada, né? Quando a gente for analisar todos aqueles marcadores hepáticos, a ALT vai estar aumentada, né? E a fosfatase alcalina nem tanto, né? Aqui do lado eu trago os valores de referência, né, para quem não lembra. Então, fosfatase alcalina ali no homem por volta, desculpa, ALT no homem por volta de 40, né? E fosfatase alcalina, né, entre 40 e 129, mas vamos se ater ao valor máximo, né? Vamos pensar ali o 129 do homem e o 40 do homem, ou 104 da mulher e 30 da mulher. Então, a gente consegue ver que uma ALT mais aumentada vai estar relacionado a uma lesão hepatocelular mais interna do fígado. Quando a gente tem uma fosfatase alcalina mais aumentada, vai ser uma lesão já mais na parte da árvore biliar. Então, já mais com características de colestase, icterícia, né? E isso vai se manifestar um pouco diferente nos dois tipos de lesão. Claro que a gente pode ter lesão mista, né? E até não é muito raro, então a gente vai ter sinais de lesão hepatocelular e também colestase. Só voltando aqui, ó. Então eu coloquei ali, né, a ALT é acima de 5 vezes o valor, o limite superior da normalidade, né, como é trazido. Então, o que seria na ALT? Por volta de 205, tá? O que quer dizer isso? Abaixo de 205 não tem lesão hepática. Não é que não tem, mas assim, acima disso, a gente, né, tem certeza que está tendo uma lesão importante, tá? Mesma coisa fosfatase alcalina. Então, acima de 258 ali no homem e 208 na mulher, a gente sabe que está tendo uma lesão importante. Né? Aqui a gente está falando de lesão hepática, então, como eu falei antes, né, pode ter uma fosfatase alcalina aumentada em outras circunstâncias, né? Então, vocês vão perceber que nem sempre, né, vai ser do fígado, mas
A gente tem que correlacionar os valores com a clínica do paciente, outros exames e fazer a exclusão, né? É assim que o médico acaba, né, indo para o diagnóstico. Outra coisa bem importante. É bem comum, até não sei qual é na prática de vocês, mas a gente vê que muitas vezes é pedido, né, é monitorado a AST ou a TGO, e não se pede a ALT, a TGP. E a AST não é um bom parâmetro, porque ela não é específica do fígado. Então, isso é uma coisa que, digamos assim, uma das coisas importantes hoje. ALT, específica do fígado. AST, não é específica do fígado. Então, se nós tivermos que escolher entre valorizar mais a ALT ou a AST para uma lesão hepática, é ALT, tá? Isso é um problema, né? Isso realmente, né? Existem alguns equívocos de interpretação até entre médicos, né? Mas, né? É vida que segue, né? Então, assim, pessoal, o que é a lesão hepática, né? Parece simples, mas esse é um artigo que eu e alguns colegas aqui da UFSPA a gente escreveu, e foi uma revisão dos casos que a gente encontrou de estudos que mediram lesão hepática por medicamento, né? Então, falando mais relacionado a uma lesão por medicamento. E o que a gente viu nesse artigo? A gente ficou meio surpreso. Isso deixou a gente surpreso. Então, assim, a gente teve diversos, né, autores que fizeram estudos, mas cada um definiu o seu critério de lesão hepática, né? Então, o que é lesão hepática para você? Né? Mais ou menos assim. Então, assim, né, vamos supor, a pessoa foi lá na sua metodologia e então colocou assim, considerando lesão hepática ALT maior do que 2 vezes o limite superior da normalidade. Né? Outro já considerou ALT acima de 2,5, outro considerou ALT acima de 3. Alguns consideraram a AST também. Alguns consideraram ALT e AST, mas ou bilirrubina. Então, assim, o que é claro? Isso aqui a gente está vendo só em Brasil, tá, gente? Não é claro para nós, digo profissionais de saúde brasileiros, o que é uma lesão hepática. Né? Então, aí a gente viu que o problema é um pouco mais sério. Claro, a gente tem um pouco de dificuldade, porque se nós formos pegar um protocolo de tuberculose, né, ele vai ter uma graduação de lesão hepática e ele vai trazer alguns marcadores que ele diz ali, lesão moderada, né, lesão grave. O protocolo do HIV ele vai trazer critérios um pouco diferentes, então a gente não se conversa, então acaba gerando esses diferentes critérios. E isso, né, imaginem que para um médico, na hora de ele definir se um paciente está tendo uma lesão hepática, muitas vezes atrapalha, né? Porque dependendo da escola do médico, do que ele aprendeu, ele vai seguir por um caminho. E isso pode mascarar, às vezes, alguma lesão hepática, etc.